professora de História, e a gente vai agora no explicador virtual continuar a ver sobre a Guerra Fria. Na nossa última videoaula, eu estava falando com vocês sobre a paz armada. O que é a paz armada? É que os dois países, as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, estavam cada vez mais se armando para uma possível disputa. O grande medo que se tinha era porque, no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos jogou as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki com uma destruição como nunca tinha sido feita antes. O grande medo era que, com o salto da tecnologia, com o avanço de novas armas, tivessem feito novamente outras bombas com poder de destruição igual ou pior. Então, por isso que a gente fala do medo da bomba atômica. Olhem só a imagem, tá vendo? Você vê aqui, dois como se fossem esqueletos sendo comandado, bomba X, bomba atômica, comandados aqui e como se estivessem protegendo, como se estivessem guerreando. Olha bem essa imagem. O que essa imagem aqui está querendo dizer? Ela foi publicada aqui no Brasil, revelando o clima de tensão entre os dois blocos. Você repara, mais de uma vez, a ideia da divisão do mundo, sempre isso, dois lados antagônicos. É como se tivesse Truman e o Stalin, um de cada lado, tá? Com a bomba atômica na frente sendo o que está levando. Uma placa presa ao peito com os seguintes escritos: bomba atômica, e o Stalin com o bomba X. O fantasma aparenta ser o mesmo esqueleto segurado por Truman, coberto por lençol, o que significa que a União Soviética em breve teria seu poder de bombas atômicas, quebrando dessa forma o monopólio. O que acontece? Agora eu vou voltar para a imagem mais uma vez. Aqui é como se ele estivesse escondendo o que eles têm. Uma das características dessa guerra é a questão da espionagem. Você queria saber o que o outro estava desenvolvendo, o que o outro estava fazendo. Então, assim, nos Estados Unidos, todo mundo sabia que tinha já sabia como fazer uma bomba atômica, porque já tinha jogado uma. Então você vê o esqueleto, o símbolo da morte, ele já está aqui, revelado, bomba atômica. Agora, do lado aqui da União Soviética, você vê que ele está como se fosse coberto. É um fantasma. Por que um fantasma? Você não sabe muito bem o que é. E é bomba X, Não está escrito bomba atômica como aqui está escrito. Por quê? Você não sabe muito bem o que é, mas dá a entender que na verdade é igualzinho esse aqui. Só que está coberto. Então você não sabia muito bem o que os países estavam fazendo. Só sabiam que eram armas de destruição em massa que estavam sendo produzidas em grande quantidade. Aí, nessa questão, até se você pensar da espionagem, dessa guerra, tinha o macartismo. O que é o macartismo? A gente tinha o senador dos Estados Unidos, Joseph McCarthy, que ele vai criando uma série de leis, uma série de coisas para perseguir quem ele achava, quem achasse que tinha envolvimento com a União Soviética, espião mesmo, Então, atividades anti-americanas, presta atenção isso aqui, anti-americanas. O que é ser anti-americano? É ser a favor da União Soviética, Em outras palavras, é pessoas pró-comunismo, terminantemente proibida, Qualquer atividade que estimulasse essa questão de você se botar um pouquinho favorável que fosse à União Soviética. Nisso, vários artistas e produtores de filme criticaram o governo, essa perseguição ao anticomunismo, e foi criada a lista negra de Hollywood, contendo o nome de pessoas do meio artístico acusadas de atividades anti-americanas. Gente, eu botei isso aqui para vocês entenderem que era um clima de terror mesmo, no sentido de ou você está do lado ou você está do outro. Não existe ficar no muro. Ou você está comigo ou você está contra mim. Então, o macartismo foi essa questão de proibição de atividades. Preste atenção nesses dois que eu circulei aqui, que eu destaquei. Anti-americanas, pró-comunismo. São dois lados. Ou você está a favor, se você está a favor do comunismo, você está
contra os Estados Unidos. Então o macartismo foi isso, essa perseguição. Aí a Guerra Fria, ela de fato não teve confronto Estados Unidos e União Soviética, mas ia fomentando, né, disputas ideológicas que em outros lugares se desenvolveram guerras de fato. Uma delas é a Guerra da Coreia. Entre os anos de 51 e 53, a Coreia foi palco de um conflito armado de grandes proporções. Após a Revolução Maoísta, ocorrida na China, maoísta, gente, é de Mao Tse Tung, tá? A Coreia sofre pressões para adotar um sistema socialista em todo o seu território. A região sul da Coreia resiste e, com apoio militar dos Estados Unidos, defende seus interesses. A guerra dura 2 anos e termina em 53 com a divisão da Coreia no paralelo 38. A Coreia do Norte ficou sob influência soviética e com sistema socialista, enquanto a Coreia do Sul manteve um sistema capitalista. Então o que acontece? Não temos um mundo bipolarizado? Não temos um mundo dividido em dois? União Soviética e Estados Unidos? Comunismo e capitalismo? Na Coreia, acontece que não é um mundo dividido em dois. É um país dividido em dois. Vira Coreia do Sul e Coreia do Norte. Um liderado, influenciado pelos ideais da União Soviética comunista e a outra, né, pelos Estados Unidos capitalistas. Mas isso tendo um conflito armado. Aqui não foi Guerra Fria, não. Aqui foi uma guerra bem quente mesmo. Só não foi mais quente do que a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã veio, né, na história, a gente sempre pensa nela como um dos símbolos da Guerra Fria, desse conflito de interesses. Esse conflito ocorreu entre 59 e 75 e contou com a intervenção direta dos Estados. Então, assim, eles não estão brigando, mas eles estão armando, dando dinheiro, dando munição para que os outros briguem. Isso que aconteceu. Os soldados norte-americanos, apesar de todo aparato tecnológico, tiveram dificuldades em enfrentar os soldados vietcongs, apoiados pelos soviéticos. Nas florestas tropicais, milhares de pessoas, entre civis e militares, morreram nos combates. Os Estados Unidos saíram derrotados e tiveram que abandonar o território vietnamita de forma vergonhosa em 75. O Vietnã passou a ser socialista. O Vietnã ficou muito forte porque foi uma derrota dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham uma superioridade muito grande, só que na hora de lutar nas florestas, lá contra os vietcongs, eles perdem. E eles têm que sair e eles fazem a Revolução Socialista. Tanto que tem vários filmes, né, que falam sobre a Guerra do Vietnã, né, os vietcongs sendo apontados como os vilões, os Estados Unidos como indo lá salvar aquele país da influência do mal da União Soviética e eles não querendo. Esse tipo de... tem muito filme que põe sobre isso, né? Os Estados Unidos como libertador daquele país e, na verdade, quando chega lá, são expulsos, são derrotados e, no caso do Vietnã, eles saem de lá humilhados mesmo. Tem também, gente, os países não alinhados. Então eu falei pra você, países divididos em dois, guerra ideológica pra você estar com quem, envolvimentos indiretos, onde Estados Unidos e União Soviética financiam para que tenha essa guerra. Mas a gente também tem um movimento dos países não alinhados, que são os países que dizem, não tenho nada a ver com essa briga de vocês. Não estou de um lado, nem estou do outro. Ou seja, não estou alinhado a ninguém. Então, esse grupo de países optou por não tomar parte, né, na Guerra Fria. Na sua maioria, países africanos, asiáticos e ex-colônias europeias de independência recente. Então, assim, eles já tinham sofrido nos seus territórios consequências muito graves da guerra e resolvem que eles não vão se botar nem de um lado nem do outro. Para garantir sua neutralidade, os assim denominados países não alinhados promoveram, através da Conferência de Bandung,
a criação do movimento não alinhado. O objetivo era dar apoio e segurança aos países em desenvolvimento contra as duas superpotências. Condenavam o colonialismo, imperialismo e domínio de países estrangeiros. Então, olha só, eram países que tinham sido acabados de sair da condição de colônia. Então, eles achavam que não tinha que aceitar que, mesmo não sendo mais colônia, você recebesse uma influência tão grande de outro país. Achavam que tinha que ter política da neutralidade. Não temos a ver com esse assunto. Por exemplo, vamos pensar o Brasil. O Brasil não era mais colônia. Só que, quando compra o lado dos Estados Unidos, era como se estivesse tendo uma nova forma de colonialismo, onde tivesse um outro país de fato intervindo, né, e manipulando o que estava acontecendo aqui. E eles não queriam isso. Gente, pensar em países não alinhados, isso também aparece muito. Pensa o seguinte: Conferência de Bandung, neutralidade. Não querem participar dessa disputa. A primeira conferência do movimento foi em Belgrado, com representantes de 25 países. Então você vê que não é um movimento tão pequeno. Nessas conferências se torna óbvio os conflitos entre os países do movimento, como por exemplo Irã e Iraque, o que favorecia a posição das duas superpotências. Por quê? Se eles não querem ficar de um lado nem do outro, mas dentro deles tem países que estão, né, que tem algumas divergências, isso enfraquece o bloco diante das outras que já eram superpotências, né? Além disso, era difícil a neutralidade dos países por causa da fraca economia e agrava-se pelo atraso no desenvolvimento dos países. Então eles querem ficar independentes, eles não querem se alinhar com ninguém, eles querem ter política da neutralidade. Só que eles eram pobres, só que eles precisavam de dinheiro, só que eles precisavam comprar coisas. E aí, você vai comprar dos Estados Unidos ou da União Soviética? Se você comprar dos Estados Unidos, de certa forma você já está assumindo alguma posição num mundo totalmente dividido. Então existiu esse movimento, tá, dos países não alinhados. Foi importante para mostrar que, assim, tinham alguns que eram contra qualquer tipo de imperialismo e colonialismo, só que de fato tinham dificuldades de ordem prática, econômica para ser resolvida. A Guerra Fria e o Muro de Berlim. Gente, o símbolo, tá, da Guerra Fria que fica pra gente até hoje é o Muro de Berlim, tá? Por quê? O Muro de Berlim, a gente viu, por exemplo, a Coreia, né? Coreia ficou dividida, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Uma parte do país socialista, a outra parte capitalista. Mas e o que dizer quando divide uma cidade ao meio por um muro? E é isso que acontece, tá? É um muro que dividia a cidade de Berlim. Gente, preste atenção. Geralmente quando a gente fala muro de Berlim, dividia a Alemanha em duas. Não, gente, olha só, o muro não passa na Alemanha inteira, tá? Então, assim, quando você vê, divide a Alemanha, não, divide uma cidade da Alemanha, que era Berlim. Realmente lá tinha um muro. Mas não era a Alemanha inteira com muro, não. Berlim tinha esse muro. De um lado, você tinha influência comunista, né, socialista, União Soviética, e do outro, capitalista. Eu vou encerrar essa nossa videoaula aqui com essa imagem para vocês conseguirem pensar a diferença de um lado para o outro. Um mundo dividido, um mundo bipolar, um mundo polarizado. A gente vai ficando por aqui. Tchau!